Apocalipse ou Giliana Giliarna, capítulo 8. Educare. Nesse capítulo 8, que não deveria ter sido subdividido, teremos a abertura do 7º selo, que consiste no juízo das 7 trombetas. Portanto, o 7º selo é as próprias 7 trombetas. Qual é o 7º selo? As próprias 7 trombetas. Veja, as metáforas revelam a sequência dos acontecimentos. Entenda a metáfora de cada um dos 7, 3 vezes 7, 21, vamos lá. Selos. O pergaminho é desatado e desenrolado para a revelação do que irá acontecer. Então, evolução significa desenrolar. Você pode imaginar um pergaminho com 7 selos, enrolado, fechado, selado. 7 selos. Quando chega no 7º, o pergaminho desenrola, sim ou não? Aí vamos para as trombetas. No 7º selo, que é o último, quando o pergaminho está plenamente desenrolado, aberto, escrito do frente e verso. Quem lembra que o livro é escrito na frente e atrás? Só agora podemos conhecer o conteúdo do pergaminho. E para conhecer o conteúdo, as trombetas tocarão para anunciar as execuções. Portanto, quando os selos vão abrindo, a gente está espiando o livro. Escreva aí. Escreva assim. Quando vai desatando os selos, nós vamos espiando os livros. Desata um selo, enxerga um pouco mais. Desata outro selo, enxerga um pouco mais. Desata outro selo, enxerga um pouco mais. Mas quando se desatam os 7 selos, o pergaminho está desenrolado, plenamente aberto. Então o conteúdo é conhecido. E estando aberto, as trombetas tocam para leitura, proclamação como porta-voz, anúncio das 7 execuções que estão registradas na frente e no verso desse pergaminho. Depois vem as taças. Após as trombetas tocarem, 6 delas, a 7ª trombeta anunciará o derramamento da ira, do juízo, o início real e físico da interferência do Criador na humanidade. Apesar que nós veremos já no começo agora um grande silêncio, que indica exatamente esse retorno da interferência. Mas veja, é na 7ª trombeta que teremos as taças, sempre vinculadas, interligadas, e as taças significam a execução, a materialização, o derramamento daquilo que está escrito. O que está escrito nos pergaminhos agora se torna realidade. O que antes só estava escrito, agora é materializado. Então escreva aí. Os selos nós vamos espiando. Na abertura dos selos nós vamos espiando. No toque das trombetas nós já temos o livro aberto, o pergaminho desenrolado. Para enfim conhecer o conteúdo da carta. E o derramamento das taças é a execução, a materialização, a realização do conteúdo das cartas. Entenderam? É muito importante isso. Até aqui, vimos apenas os selos sendo desatados. E o pergaminho sendo desenrolado aos poucos, de evolutivo a evolutivo.
E embora estejamos cientes do que acontecerá, em resumo, desde a manifestação do mal, lá no primeiro selo e no primeiro cavalo, o Messias dos judeus, até uma grande explosão, que é o sexto selo e terror dos homens, não sabemos tudo. E saberemos agora detalhadamente a partir desse sétimo selo. É agora, portanto, no sétimo selo que começaremos a saber de fato detalhadamente. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então, quando o Cordeiro desatou o sétimo selo, todos os seres que eu via ficaram em silêncio por meia hora. Após o tempo de silêncio de meia hora, eu vi os 7 arcanjos, que são os 7 espíritos do Criador, todos de pé diante do trono, e cada um dos 7 arcanjos ou anjos recebeu uma trombeta. Os 7 espíritos vão executar as trombetas. Revelare. De fato, 30 minutos no tempo do Criador, se você levar em consideração um dia 1000 anos, são 7,5 dias, 7 dias e meio. E como aqui no versículo original temos quase meia hora e não exatamente meia hora, teríamos o equivalente a 7 dias de pausa. Como 7 representa um todo, um X, uma incógnita, já ensinamos isso em muitos graus, então temos que haverá depois do sexto selo uma grande trégua, uma transição. Afinal, teremos um quarto dos judeus mortos, uma grande guerra aconteceu e também uma grande explosão. Mas após esse espaço de tempo virão as 7 trombetas que representam os 7 espíritos do Criador. Então escreva aí, 30 minutos, porque são 7 dias e não 7 anos. 7 dias, mas não literalmente. Representam um tempo de trégua. Escreva aí. Revelare. Essa linguagem de meia hora de silêncio é conhecida dos judeus, pois em 2 Esdras 7:30 temos um período de silêncio de exatos 7 dias. Veja, desde o grau 300 você está vendo que as citações do Apocalipse são cópias, ou tem como fonte, como origem, textos de livros antigos que os judeus conheciam, representando uma mudança na ordem do mundo. Lá em 2 Esdras 7:30, esse silêncio de 7 dias aconteceu, essa pausa, para representar uma mudança no cosmos. Não é à toa esse silêncio na imatéria, em todo o cosmos imaterial. Então escreva aí, esses 30 minutos na verdade são 7 dias, e esses 7 dias representam uma mudança no cosmos. Quem aí é capaz de saber qual é essa mudança no cosmos? Ela é tão preciosa e tão grande que merece um gran revelare. Nos 6 primeiros selos, nós revelamos aqui que o Criador interferiu indiretamente através dos senhores do mundo, os judeus que dominam todas as coisas através da má interpretação das promessas abraâmicas cheias de ego. Eles dominam o mundo como a lua no show de Truman. Quem já assistiu sabe.
Mas agora, esta pausa de 7 dias representa a volta da grande interferência do Criador. O Deus que engolia os rebeldes vivos no deserto, você lembra? O Criador que abriu o mar vermelho, não esse de curas psicossomáticas, energéticas, frenéticas, frequenciais, esses embustes, esses engodos da música cristã, da música gospel, dos sinais miraculosos falsos, de um Deus que interfere na vida privilegiando como é a ideologia judaico-cristã. Não! Apresento-vos, Jeová está de volta. Esse silêncio no céu prova que o Criador não interfere hoje diretamente, como eu ensino vocês há 7 anos. Mas daqui em diante ele interferirá. E ele, na verdade, já o fez. Porque quando tivemos o 6º selo, a partir do 5º, na verdade, ele começou a separar milhões para ele, representados pelos 144 mil selados, como foi outro grande revelare que vocês viram no grau 306, capítulo anterior. Assim como foram 7 dias para criar o mundo material, agora são 7 dias para representar a chegada de um novo mundo. Preste atenção. Preste atenção. Eu vou ignorar. Escutem. 7 dias para criar o mundo. Foi literal ou não? O adventista e o judeu pensam que sim. Deus não precisa de tempo, Deus é atemporal, Deus está além do delta, tempo, espaço e matéria. Como é que pode ele ter criado em 7 dias? É metáfora. Se ele não criou o mundo em 7 dias porque era só uma metáfora para representar os 7 milênios, então essa pausa de meia hora também é metafórica para representar um tempo de trégua. Haverá um tempo de trégua do sofrimento. Entenderam isso? Revelare. Os judeus bem conhecem 1 Enoque 20, versículo 7, onde o Criador é 7 espíritos arcanjos. E não é só neste livro, mas toda a literatura judaica traz Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel, Remiel, bem como são os 7 do livro de Ezequiel, aí na sua Bíblia, capítulo 9. Os 6 anjos e o outro. Veja que em Ezequiel 9, os 6 arcanjos matam todos que não foram selados na testa e na mão. Está na tua Bíblia. Por isso que tem que conhecer toda a Bíblia, toda a literatura judaica. Ezequiel 9 já fala de marca na mão e na testa, e não era literal. Entenderam isso? Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Tudo isso é tão profundo. Então, um ser de luz trouxe um incensário de ouro e ficou de pé junto ao altar. Esse ser recebeu muito incenso para oferecer no altar de ouro
que não está lá fixo, não é literal, nada ali é literal. Escreva aí, no cosmos espiritual tudo é possível. É que as pessoas não entendem de materialidade e cosmos espiritual. Olhe para o mundo digital e aí você vai começar a entender o que é um mundo espiritual. Esse ser recebeu muito incenso para oferecer no altar de ouro que estava diante do trono. Incenso não é esoterismo. Incenso não é esoterismo. Só se for no sentido etimológico, aí é. Esses incensos, diz o próprio contexto, Yohanan, Jesus, representam todo sofrimento, todos os clamores sofridos com lágrimas, dor, de todos os justos que estão sofrendo na terra durante esses dias de grande aflição. Vocês estão entendendo? Então o Criador recebeu todas as orações dos justos, representadas por aquela fumaça do incenso que saía da mão deste ser de luz. Tendo o Criador recebido as orações, o ser tomou o incensário de ouro e o encheu de fogo do altar. Após o Criador receber nossos clamores de dor e sofrimento, ele pegou esse incensário, passou no fogo do altar. O incensário pegou fogo. Então, com o incensário pegando fogo, o ser lançou o incensário em chamas sobre a terra. Você pode imaginar isso? Quando o incensário pegando fogo caiu sobre a terra, houve 4 sinais. Esses 4 sinais estão em toda a Bíblia, em toda a literatura escatológica judaica. Porque representam as 4 letras, os 4 elementos, os 4 seres que nós já vimos em tantos capítulos e graus. Vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. São sempre esses 4. Só vai passar a ser 5 daqui a alguns capítulos, quando for acrescida a Saraiva. Não é literal. Ninguém vai ouvir vozes, nem vão existir relâmpagos, trovões e terremotos. Não é literal. Para saber que não é literal, você tem que conhecer literatura. Tem que ler Bíblia. Aí quando você amar a Escritura de fato, sem ego, você vai conhecer que toda vez que o Criador se manifestou, essas 4 palavrinhas aparecem. Então, os 7 arcanjos, que são os 7 espíritos, com as 7 trombetas, se prepararam para tocá-las. Iluminare. Veja, nós estaremos aqui neste momento, em grande aflição, nós, eu e você, e ao mesmo tempo, em paz, sabendo que o Criador está recebendo nossas orações. Por quê? Porque Deus voltou a interferir. E exatamente agora que Ele volta a interferir, nós estaremos chorando, clamando, sofrendo. É seu retorno à terra. Os homens dessa geração finalmente conhecerão o Supremo, que até então só ouviram falar e tomaram seu perfeito nome em vão. A grande vingança vai começar. Você sabe o que é que você está encontrando aqui nesse texto original de Apocalipse 8? Os nossos clamores chegarão ao Criador. Não são orações de hoje, são orações daqueles dias que nós vamos fazer quando estivermos em grande aflição e perseguição,
na grande tribulação, especialmente dos judeus que não aceitarem o falso Messias. Essas orações serão representadas aqui, são representadas aqui por esse incenso. Você entendeu? Quem entendeu? Que lindo. E Jesus Cristo continua revelando a Johanna. Então, o primeiro arcanjo tocou a sua trombeta. É a primeira trombeta. Imediatamente, eu vi, João, fogo, granizo e sangue. Delta. Fogo, granizo e sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 de todas as árvores e de todas as reservas naturais e de toda a Mata Atlântica, de todas as florestas, de toda a Amazônia, vocês que nos assistem agora na Venezuela, no Peru, no Pará, Manauaras, foram incendiadas, queimaram. 1/3. Revelare, vê, já vimos deltas no capítulo 6, de 1/4 base de um quadrado pirâmide, como já vimos 1/3, 3/1 na crise econômica. E agora temos vários 1/3 que são representações perfeitas de um triângulo. Escreva aí: 1/3 é um triângulo, 1/3 é uma pirâmide, 1/3 é o mesmo que um delta. Quase toda a execução do juízo do Criador daqui para frente vocês verão que será feita em deltas. Não haverá nenhum tipo de sangue caindo dos céus, nem chuva de fogo aqui, pois trata-se de uma abordagem judaica para que os judeus lembrem de Joel 2:30, Zacarias 13, 8 e 9 e Êxodo 9, 24. É uma metáfora para dizer que 1/3 de todo o verde da terra desaparecerá. Com certeza, o Criador enviará à terra, e não mais o homem aqui através do HAARP, da interferência artificial, tempestades como nunca aconteceram, e isso destruirá 1/3 de toda a vegetação terrestre. Direta ou indiretamente, está sendo falado aqui da primeira trombeta. Escreva aí: a primeira trombeta é aquecimento global. Não importa se você é trumpiano, bolsonariano, pró-direita, sionista, é claro que Israel não reconhece o aquecimento global, mas ele é real. Queira você ou não. Veja que os judeus conhecem a interpretação rabínica sobre o Salmo 2, verso 9, onde se espera que 1/3 de todas as desgraças da história mundial aconteçam nos dias do Messias. Silêncio. Eu estou dizendo que, olha, isso aqui é incrível, incrível. Os judeus, os rabinos, entendem que 1/3 de todas as desgraças que já aconteceram na história mundial acontecerão exatamente nos dias do Messias. Então o judeu já espera isso. Por isso que, ainda cheios de ego, muitos vão pensar que isso só vai provar que o falso Messias será o Messias verdadeiro. Você está entendendo que essas coisas vão estar começando a acontecer? E aí,
E aí? Eu não vou nem responder cientista do SP da USP, não é? Eu não vou nem responder, meu caríssimo Júlio Sequela, porque eu sei que quando tocar nesse assunto, hoje tudo que você fala de verdade é um problema, sabe por quê? Porque os judeus dominam toda a informação. Vocês estão contaminados. São eles que criam tudo. Pode ver, toda vez que eu falo aqui Jesus e Jesus, vem alguém e diz, mas não é Yahshua? Isso é contaminação de judeu. Aí eu continuo falando, vem alguém e diz, mas não é um globo, é uma terra plana. Isso é contaminação de judeu. É eles que criam essas tesouras para enganar vocês, para dividir vocês e vocês caem. Não tem aquecimento global? Fica vivo para tu ver o que vai acontecer. Me explica os corais que desapareceram, os peixes, os camarões. Me explica o que está acontecendo. Aliás, escreva aí. Pode procurar agora, no mecanismo de pesquisa como a Google. A temperatura dos oceanos no ano passado foi a mais alta da história. Ainda cheios de ego, acreditem, os judeus vão pensar que isso só vai provar que ele é o Messias. Você está entendendo? O Messias está aqui. Eles disseram, chegou o nosso Messias. Aí começam a acontecer tempestades. Por causa do aquecimento global que vai se agravar nesses dias. Está entendendo? E com essas tempestades, ao invés de eles acordarem, eles vão dizer, olha, isso só prova que o nosso Messias é verdadeiro. Olha só. Infelizmente, muitos rabinos vão pregar que os acontecimentos fazem parte do Messias para a purificação dos pecados. Então eles já estão previamente preparados para esse sofrimento. Eles ainda precisarão de mais trombetas para reconhecer seu grande equívoco. Na verdade, depois das trombetas vêm as taças e aí sim a destruição será completa. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Escreva aí, primeira trombeta, aquecimento global. Agora vem a segunda trombeta. Então, o segundo arcanjo tocou a sua trombeta. Imediatamente algo como um grande monte pegando fogo foi lançado no mar. 1/3 das criaturas vivas do mar morreram. E 1/3 das embarcações marítimas foram destruídas. E é claro, quem estava no mar também morreu. Sangue. Sangue em águas salgadas. Por esta razão, esta é a ordem certa para você entender no original. 1/3 do mar se transformou em sangue e morte. Então não é água do mar se transformando em sangue literalmente. É por causa da morte dos peixes, das criaturas marítimas, das embarcações dos homens, da destruição. Sangue é morte. Revelare. Veja, vários deltas. 1/3. O que é 1/3? 1/3 é um delta. Você está vendo quantos deltas tem na Bíblia? Desde o grau 146. Quem aí está me acompanhando desde o grau 146? E não é que eu ainda sou chamado de herege, satanista, por causa do meu anel? Perceba que João viu um cometa ou um grande meteoro caindo na Terra. Pois a definição, um grande monte em chamas, seria a definição perfeita se víssemos um corpo celeste caindo na Terra, com o nosso conhecimento medíocre, pobre, astronômico, há 1900 anos atrás. Mas apenas 1/3 foi destruído. Pasmem, como não haverá arrependimento dos judeus,
e seus apoiadores, o Criador, na segunda taça que nós veremos, no capítulo 16, daqui 8 capítulos, destruirá toda a vida marinha. Quem entendeu que com a destruição de 1/3 da vida marinha, não vai ter arrependimento. Pelo contrário, eles vão achar que são sinais comprovando o Messias deles. Quem lembra dos graus aqui 146 até o 199, que nós vimos a dureza do coração dos bíblias, dos legalistas, dos judeus que mataram Jesus? Quem lembra? O quanto eles eram difíceis, impossíveis, corações enrijecidos, ao ponto de nunca se render à verdade de Jesus Cristo. Da mesma forma, o mundo vai começar a cair sobre eles, e eles estarão dizendo: esses sinais provam que nossos pecados estão sendo perdoados e esse é o Messias. Que lamentável. Mas, em Apocalipse 16:3, nós veremos então que será necessário que o Criador destrua toda a vida marinha. Entenderam? Isso pode representar um cometa ou um meteoro, como pode simplesmente representar a finalidade da trombeta, essa sim literal, que é o fim de 1/3 da vida do mar. Qual é a finalidade? O fim de 1/3 da vida marítima. De alguma forma isso acontecerá. Então aqui está sendo falado, em outras palavras, do toque no mar. Você pode escrever aí? A segunda trombeta é toque no mar. Tsunami hoje para vocês é um maremoto, ocasionado por uma bomba ou por um terremoto, com placas tectônicas em regiões marítimas, que levantam ondas gigantes e encobrem cidades, vilarejos, matam pessoas. Não é assim? Mas antes, o termo japonês, a derivação, a origem etimológica de tsunami é simplesmente qualquer tipo de movimentação sobrenatural ou anormal nas ondas do mar. E nosso Senhor Jesus Cristo disse isso em Lucas 21. Quem lembra? Os homens terão medo da agitação das águas do mar. E isso não é microapocalipse que se cumpriu em 70 depois de Cristo. Isso é macroapocalipse. O que fica claro aqui é que nada disso aconteceu no ano 62, 64, 67, 70 depois de Cristo, destruindo o amilenismo e o preterismo daqueles que acham que tudo já aconteceu. Para entender isso, você tem que conhecer micro e macro apocalipse. Então a segunda trombeta é tsunami, maremotos, ressacas violentas, invasão do mar, aumento do nível da água do mar. O mar tomando lugares dos homens, invadindo cidades. Quem está entendendo? O mar vai destruir ilhas. Está aqui. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então, o terceiro arcanjo tocou a sua trombeta. Imediatamente caiu do céu mais um cometa, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios, agora água doce, e das fontes de águas minerais. Veja, é impossível que caia sobre fontes. Não tem como um meteoro cair, um corpo celeste, e contaminar todos os rios. Não tem como. Porque vocês sabem, rios desembocam no mar. E por causa desse processo de vai e vem dual do caminho das águas, não tem como contaminar todos os rios de água doce. Todas as águas minerais potáveis de uma vez só. Claro que para o Criador tudo é possível, mas não é o caso com uma queda de uma pedra que João viu, de um corpo celeste. Então, preste atenção. Diz João: eu soube o nome dessa pedra,
desse corpo celeste, desse meteoro, desse cometa, se chamava absinto. Porque 1/3 das águas potáveis e minerais eram amargas, isto é, envenenadas. Amargas no original, absinto é envenenado, ao ponto que muitos morreram envenenados, contaminados por estas águas. Vocês sabem o que uma água contaminada pode oferecer. Como pode prejudicar um homem. Então escreva aí, a terceira trombeta é o toque nos rios, o toque na água mineral, na água potável. É a escassez de água, é o esgotamento dos recursos naturais. Para ficar mais claro, a terceira trombeta, como está no título, é a falta de água, que todos nós sabemos que já está comprovada por todos os cientistas que em breve acontecerá. Pois bem, meus queridos, o aquecimento global, a falta de água e os tsunamis estão aqui nas 3 primeiras trombetas, desde 2000 anos atrás. Não! Absinto não é um poderoso demônio, Lúcifer, que caiu na terra. Nem capeta, porque capeta é capa preta. Nem forças satânicas estarão aqui, só se for no sentido etimológico. Pasmem, mas a maior parte dos ex-católicos dizem isso. De Ellen White, de Adventismo, de William Branham, Tabernáculo, Unicismo, Testemunha de Jeová e por aí afora. Pentecostais. Não! Agora vem os conspiracionistas desigrejados. Absinto não é o planeta X, o planeta Nibiru. Não! Não é. Nem tampouco naves extraterráqueas e alienígenas invadindo a Terra. São apenas metáforas. Assim como as trombetas são metáforas, as taças são metáforas, o livro é metáfora, o selo é metáfora, o incensário é metáfora, a fumaça é metáfora, os seres com olhos nas asas são metáfora, o fogo é metáfora, a água é metáfora, o incenso é metáfora, o altar é metáfora. Então tudo é metáfora. São apenas representações do sentido do que realmente acontecerá e de como serão esses dias de grande escassez dos recursos naturais. E se você quer torcer o nariz por causa do ego e dizer sim, é Nibiru sim, é planeta X sim, a Terra é plana sim, você faça o que você quiser e passe vergonha como todos passaram no ano 2000 e todos passaram vergonha no ano de 2012. Quem lembra do final do ano 2012? Todo mundo falando do Apocalipse Maia. Quem lembra? Revelare. Os judeus conhecem Jeremias 9:15 e 23, versículo 15, onde claramente o profeta advertiu o povo de Israel sobre este exato juízo. Você tem que conhecer Bíblia para conhecer Apocalipse. Porque Jeremias 9, versículo 15, Jeremias 23, versículo 15, fala exatamente disso. Escute. O Criador está lembrando Israel sobre quando tudo começou no Egito, nas 10 pragas. A passagem conhecida de todo judeu que agora se vira contra eles. Se vira contra eles. Anderson Dutra, você me assiste há tanto tempo e não colou o grau de Efesiá capítulo 6? Como pode você me conhecer há tanto tempo e você não foi lá colar Efésios 6, meu irmão?
O Criador está lembrando Israel sobre quando tudo começou no Egito, as 10 pragas. A passagem conhecida de todo judeu, quem lembra? Êxodo 7, versículos 21, 22, 23, 24. Que agora cairá sobre eles, especialmente Israel. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Quem lembra das 10 pragas do Egito? Todo egípcio lembra e todo judeu lembra. Pois é, as pragas agora caem sobre eles. Gran revelare. Gran revelare. Entendam o que já dissemos desde o grau 300 e vamos agora repetir. Quando tem a expressão terra no original, é Israel. O foco é Israel. Todas essas interferências indiretas e diretas do Criador serão para Israel no Oriente Médio. Quem está entendendo? Sabe onde é que vai acontecer maremoto? O mar avançando, ameaçando, primeiro em Israel. Sabe onde é que a água vai ser contaminada e vai ter escassez de água? Primeiro em Israel. Mas não pode, Aquil. É lá que tem a tecnologia de aproveitamento de água. Mas é lá que vai ter problema. Mas eles têm a dessalinização mais avançada do mundo. Mas é lá que vai ter problema. É lá que vai começar o aquecimento global. É em Israel que o aquecimento global vai ser mais forte. É no Oriente Médio que vai ter falta de água. É no Oriente Médio que nós vamos ter o avanço do mar. Vejam o que vai acontecer com o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e as águas potáveis daquilo que chamamos de Mar da Galileia. Vejam o que vai acontecer. E, é claro, muitas dessas respingarão no mundo. Porque, como sempre foi, o mundo sofrerá por causa deles. Você lembra de Malaquias? O povo sofre por causa do erro dos sacerdotes. Mas o maior terror será no Oriente Médio. Esse é um grande revelare. Lembrem-se que Moisés e Elias estarão em Israel, nós veremos daqui a pouco em Apocalipse 11, por 1260 dias, e eles transformarão, Moisés, Moshe, água em sangue, em Israel, diante de todos os judeus e diante de toda a grande imprensa mundial. Iluminare. Veja, um cometa para a água salgada e um cometa para a água doce. Esse cometa é como um anjo, é só uma manifestação, é só uma visão. O que está em jogo? Realmente a água vai acabar. É apocalíptico. Aqui água não representa a vida, por favor, daqueles que não sabem interpretar textos e não conseguem saber na semântica o que é figurado e o que é literal. E aí dizem, aqui água representa vida, aqui água representa povos. Aqui esse absinto aqui é um demônio. Não é. Muito cuidado com a má exegese, aqui água é água. E só entendemos isso quando conhecemos a história, toda a Bíblia e toda a escatologia judaica. Iluminare. O absinto é um arbusto de gosto mais amargo que o homem conhece. É o mais amargo de todos. Por isso que se chama absinto. Veja que é absolutamente metafórico.
Diversos tipos de absinto são encontrados exatamente no Oriente Médio, mais precisamente na Síria e na Palestina. Então, por que que João está falando em absinto? Por que que usou esse termo absinto? Porque é peculiar da cultura judaica. Quem é do Oriente Médio vai entender o que é absinto. Entenderam? E Jesus Cristo continua revelando a Yohana. Então o quarto arcanjo ou anjo tocou a sua trombeta. Eu espero que vocês tenham escrito aí o primeiro, o aquecimento global. O segundo, tsunamis, a fúria do mar. E o terceiro, falta de água. Qual será a quarta trombeta? Imediatamente a luz do sol, da lua e das estrelas foi ferida. Os homens perderam 1/3, mais um delta, do dia, e 1/3 da noite, outro delta. Revelare. Cada ser vivente que representa o Criador, os quatro, pegou para si 1 hora do dia e 1 hora da noite. 4 vezes 2, 8 horas a menos cada dia. Divida o mundo em 3 partes e você terá as pirâmides do juízo do Criador. O mundo começa a sofrer os juízos divinos em pirâmide, em deltas. Vários deltas em todas as execuções judiciais divinas. Vê, nada aqui é literal. Se nada foi até agora, como é que vai diminuir o dia? Ou aquelas tolices de vocês aí, que estão acostumados com a vida moderna, das micro-ondas. E aí ficam dizendo que porque o dia está passando mais rápido na impressão cerebral, os dias estão sendo abreviados. Por favor, se você é um ex, não vocifera essa ignobilidade. Nada aqui é literal. Apenas trata, como sempre foi em toda a Bíblia, da destruição da terra que o próprio homem que mata, rouba e destrói vai fazer. É agora, a partir do capítulo 8, nas trombetas e taças, o Criador está interferindo. É agora que ele volta a interferir diretamente, tocando em 1/3 de toda a vida material. 1/3 da vida na terra como sinais para que os judeus despertem, acordem. Nada é literal, mas representam sinais literais que realmente acontecerão em sequência de catástrofes, perdas, prejuízos, tragédias, morte, começando por 1/3 até a plena destruição, como nós veremos nas 7 taças. Quem aí colou o grau 666 e 777 Estrela de Davi? Se alguém puder colocar aqui esse link, aonde eu explico cada versículo de Gênesis 1. Pois é, aqui, meus queridos, o fato aqui exposto é o verde, o azul, o verde da vegetação, o azul das águas, o amarelo e o laranja dos animais, o amarelo da luz do dia, o vermelho dos animais e dos homens. As 7 cores estão sendo atingidas, esmaecidas, uma a uma, até que o mundo fique preto e branco, como é a cor de um apocalipse, acinzentado. Por quê? Porque o show de Truman está acabando. A ilusão ótica dos que amam o mamon, o dinheiro e o mundo, dos judeus que dominaram os bancos, que dominaram os sistemas religiosos e políticos,
dos que amam a matéria do mundo se acabe, e que assim, desmaterializando à força, violentamente, compulsoriamente, consigam enxergar o cosmos espiritual, porque desmaterializar é espiritualizar. E quem sabe se lembrar de onde vieram e para onde vão, e de quem precisam para ir à existência ou para permanecerem vivos. Nenhum dia encurtará ou ficará sem luz, mas sim, tudo que hoje é normal, sem interferência divina. Quem lembra das passagens claríssimas que nós revelamos, desde o grau 146, aonde o Criador deixa claro, e Paulo também disse nas cartas, da matéria que está em transformação. Quem lembra que o Criador prometeu que as 4 estações, verão e inverno, dualidade, primavera, outono, dualidade, a flor que nasce e a flor que murcha e cai e morre, o frio que vem e o frio que vai, o calor que vem e o calor que vai, vão desaparecer. Todo mundo está acostumado com virada de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, meio de ano, férias, festas juninas, Dia das Crianças, finados, Natal de novo. 4 estações, floresce, cai, murcha, frio, calor, chove, praia, serra. Todo mundo está acostumado com um mundo material fixo. E é bem no fixo que Deus vai começar a interferir. Quem está entendendo? Oscilações pequenas na natureza vão começar a acontecer. Interferência divina com alterações sobrenaturais até que os judeus entendam. Quem lembra das 10 pragas do Egito? Qual era a finalidade das pragas do Egito? Deixar o povo ir, sim ou não? E qual é a finalidade dessas pragas de agora? Que eles reconheçam Jesus como Messias. E que eles paguem cada centavo das maldades que fizeram e dos mártires que eles mataram. Tudo começou com o coração duro do faraó, que o próprio Criador enrijecia. Agora, 3.500 anos depois, a consciência má e o coração duro é dos judeus. E detalhe riquíssimo, o coração dos judeus é duro naturalmente, diferente do coração do faraó pagão idólatra, do Deus na terra, que foi endurecido pelo Criador. Esse é o grande crivo para definir exatamente quem tem o selo 777 e quem tem a marca 666. Revelare. Eu quero que vocês entendam e escrevam aí. Escreva isso. Escreva muitas vezes. Escreva muitas vezes para não acontecer a pergunta que a Liliane está escrevendo ali equivocadamente. Escreva muitas vezes. Escreva assim, ó. Fazem 2000 anos que Deus está em silêncio. Então não pergunte o porquê de tudo isso. Porque Ele aguentou 2000 anos vendo e não fazendo nada.
claramente os judeus e religiosos apoiadores, muitos cristãos, o Vaticano, muitos evangélicos pró-sionistas, como está acontecendo agora com os Estados Unidos, com o Japão, com o Brasil, com o Chile, com a Colômbia, com a Inglaterra, não vão entender esses sinais. As alterações no clima e na luz dos luminares, de alguma forma, não será suficiente para eles se arrependerem. Culminará então no juízo da taça, que nós veremos daqui 8 graus, 8 capítulos, em 16 de Apocalipse, verso 8, onde os homens serão queimados pelo calor do sol. Tem aquecimento global ou não tem? Olha, se não tem, vai ter, porque está aqui. Se não tinha, agora tem. Porque não só uma terça parte da vegetação vai morrer por desastres naturais ocasionados pelo aquecimento dos mares, da terra, como agora em Apocalipse 16, os homens morrerão pelo calor do sol. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: enquanto eu percebia a luz do sol, da lua e das estrelas obscurecendo, o ser como águia voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Delta, ai, ai, ai. Você pode escrever aí, ai, 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 3 vezes, é um delta. Dos que habitam na terra, porque as últimas 3 trombetas serão ainda mais destruidoras. As últimas 3 trombetas serão 3 ais. Revelare. Veja, delta ais. Alguns teólogos trocaram aqui águia na Bíblia por anjo, porque não acreditam que uma águia pode fazer o que só um anjo faz. Que grande desconhecimento sobre o Criador. Cheios de ego pedagógico, estão cegos, incapazes de enxergar que tudo que João está vendo são manifestações do Criador, até os 24 anciãos. Porque vocês viram no grau de ontem. Vocês viram quando um dos anciãos olhou para Yohanan e disse: o que é? O que significam? O que significa essa multidão que você está vendo? E aí João olhou para o ancião e disse: Senhor, tu o sabes. Yohanan, que estava tendo a visão, sabia que até os anciãos ou anciões eram a manifestação do próprio Criador. Tudo aqui é o Criador. É lamentável, satanologia, demonologia, angelologia, eles não entendem diabologia, eles não entendem nada, nada, nada da verdade. A teologia é o pleno afastamento do conhecimento do Criador. Por quê? Porque simplesmente não conhecem o poder do Deus que dizem ter conhecido. Que se conhecessem, saberiam que Ele é capaz de tudo. E no cosmos espiritual tudo é possível. Quer ver? Veja isso. Os judeus sabem que, segundo Esdras 11, 7 ao 9, a águia, não é anjo, é a águia, é usada para falar de poder humano. E em 2 Baruque 77, do 17 ao 26, uma águia entrega uma carta de advertência às 9 tribos e meia, que é a temática desse livro.
Muito bem. Alguém está me perguntando se alguém vai escutar o som da trombeta. Ninguém vai escutar. Ninguém vai ver taça derramando. Por favor, evoluam. A trombeta é metafórica. Iluminare. Perceba, sábio, que quem com mais ego que esforço olhar o Apocalipse em textos isolados vai sempre fantasiar monstros e interpretações literais místicas. Mas quem com menos ego e mais esforço olhar de cima como um todo, esse enxergará a linguagem metafórica em seu real sentido coerente e lexicalmente harmônico. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte. Querem entender o Apocalipse? Abandona o ego. Vence o ego. Não fica afoito em querer saber. Todo aquele que abrir o Apocalipse querendo saber mais, mostrar conhecimento, desvendar, não vai conseguir entender o Apocalipse. Revelare. Veja que as primeiras 3 trombetas foram as primeiras velas do candelabro, como no grau 1, 2, 3. Quem pode colar aí para nós, principalmente no gravado, para que nossos alunos e professores possam colar esse grau? Grau 123. Septo interferências da menorá. Onde o Criador interfere suavemente no que o homem come e bebe. Veja, vegetação, água do mar, peixes e água dos rios. Água que bebemos, mineral potável. Mas agora, na 4ª trombeta, depois que já foi tocado o verde e o azul, que é a vela maior, qual é a 4ª vela de uma menorá? Quem lembra? É a vela maior, é a vela do meio, é a vela da transição. 3 velas à esquerda, sextra do mal. 3 velas à direita, dextra do bem. As 3 velas da direita já tocaram. Escreva aí. As 3 velas da direita, dextra, já tocaram. As trombetas tocaram e as velas se acenderam. Vamos usar aqui o termo correto. Vela acesa, trombeta tocada, executada. As 3 primeiras. Agora na 4ª, que é a do meio, ela faz a transição para as últimas 3 da sexta, que são as velas do mal. Olha só que lindo isso. Mas agora na 4ª trombeta, que é a vela maior do candelabro, temos uma pausa sinalizada pelo piscar dos luminares. Por que a luz do sol, da lua e das estrelas obscurecem 1/3? Por quê? 33,333333333. Por quê? Porque é um sinal de que a natureza vai mudar. É um sinal de que as próximas 3 trombetas serão malignas do mal. Por isso serão 3 ais. Ai, ai, ai. Então veja, não tem nada que vai acontecer no sol, na lua e nas estrelas que os judeus vão ver literalmente aqui. Mas sim, pode existir algum sinal que vai mostrar, indicar para nós, e nós veremos, e eu estarei ao vivo aqui, eu estarei ao vivo aqui, num programa Lux Meia Alex, dizendo para vocês, vocês viram lá? Nós estamos na 4ª vela, a transição. Agora vem os 3 ais, eu estarei ao vivo dizendo isso. Agora vem os 3 ais.
indicando que as próximas 3 velas serão da interferência maligna do Criador, onde o mal será enviado de fato à terra e o homem será realmente atribulado. Gran finale. Muito silêncio agora, pleno silêncio para esse momento. O homem confia demasiadamente na fixidez da natureza. Todo o cosmos aqui de baixo é fixo. Nada ameaça o seu império, o seu patrimônio, o seu poder, o seu status, o seu ter, ser e poder, o seu ego. Olhe para a natureza. O físico aponta para o metafísico. A natureza, em silêncio, é o próprio Criador falando. Mas agora toda a natureza será alquimizada. Assim como ela começou, dualmente terminará. Se o mundo começou com o Fiat Lux, haja luz, do início de tudo, agora começa a piscar. Os luminares começam a falhar, indicando que o homem já não tem mais segurança na natureza. Essas 4 trombetas indicam mudanças na natureza. Realmente a matéria passará. Jesus Cristo disse claramente: o céu e a terra estarão passando, isto é, se transformando. Jesus Cristo, como vimos aqui, em seu pequeno Apocalipse de Lucas 21, Matitiaro 24 e Oriohanan Moshe, Marcos 13, deixou claro que a natureza vai se revoltar, pois é nela que veremos os sinais diretos do Criador. Para resumir em síntese, temos o primeiro shofar, o aquecimento global. O segundo shofar, a ira do mar. O terceiro shofar, a falta de água. O quarto shofar, sinais no céu para alterar as últimas 3 trombetas, para alertar, as últimas 3 trombetas malignas. Estão vindo os 3 ais. Quanto a nós, que aqui estaremos nesses dias finais, quanto a nós, cantaremos o Selá, Selá, do Salmo 46, do 1 ao 3. Você pode ler comigo em voz alta o que é que nós vamos orar e subirá como incenso, metáfora, como fumaça o Criador, metáfora. Nós oraremos o Salmo 46 nesses dias. Nós estaremos aqui na terra orando exatamente esse salmo. O Criador é o nosso bunker, é a nossa segurança. Ele será o socorro bem presente nos dias de grande tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme. Olha o que diz esse salmo. É um salmo escatológico. Ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas com fúria destruam as ilhas e as cidades, nós não temeremos, porque o Criador é o nosso bunker. O Criador é a nossa segurança. Isto oraremos naqueles dias.
E aqui encerra os originais de Apocalipse Guiliana Guiliarna, capítulo 8. Boa noite. Selo, 2 selos, 3 selos, 4 selos, 5 selos, 6 selos, 7 selos. Uma trombeta, 2 trombetas, 3 trombetas, 4 trombetas, 5 trombetas, 6 trombetas, 7 trombetas. Todo olho verá, 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 todo olho verá. Eu falo e você não ouve, eu ajunto e você espalha, eu chamo e você não vem. O jeito é chamar Nova Jerusalém. 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Médicos, terapeutas, enfermeiras, manicures e pedicures, cabeleireiros, camisas, banners, barracas de ação social, bazar, alimentos e roupas, na Avenida Paulista, para todos os desprezados pelo sistema político e religioso. Antes disso, manifeste em sua cidade a verdade com caridade. Com caminhão de som, músicos, cinegrafista, tudo profissional e bem feito. Estaremos em uma carreata e caminhada em frente aos principais templos de São Paulo, proclamando a verdade. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. X.tv.br Dia, lua tão brilhante no céu.
dizendo